Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Adão fez uma troca muito estúpida. Pela fé, Abraão foi chamado, por Deus foi levado a outro lugar. Pela fé, Israel no deserto contemplou de perto o Senhor. Qualquer hora, em qualquer lugar, pela fé prosseguimos cantando e assim procurando ao Senhor agradar. Pela fé somos justificados, por Deus alcançados por seu grande amor. Pela fé temos vida abundante e a todo instante somos vencedores. Pela fé caminhamos contentes, pois na nossa frente vai Cristo pastor. Pela fé estaremos um dia na linda cidade que Deus preparou. Pela fé alcançamos vitória, seja qualquer hora, em qualquer lugar. Pela fé prosseguimos cantando, assim procurando ao Senhor agradar. Pela fé prosseguimos cantando, e assim procurando ao Senhor agradar. Adão fez uma troca muito estúpida. Ele trocou o livro da vida pelo conhecimento de Satanás. Estamos diante de um fato incontestável. Troca para pior.
Pai, seja feita a tua vontade, mas se possível for, faça de mim um vencedor. Eu não pretendo aqui ficar, eu faço forças pra subir, mas a fraqueza que há em mim se torna mais forte que o meu querer. Venha dar-me a força precisa para que eu prossiga sem a minha cruz deixar. Se eu tropeçar, me dê sua mão. Se eu cair, levanta-me. Vem ao meu lado sempre estar, pra que no céu possa chegar. A força precisa para que eu prossiga sem a minha cruz deixar. Se eu tropeçar, me dê sua mão. Se eu cair, levanta-me. Vem ao meu lado sempre estar, pra que no céu possa chegar. Oh, Pai. Troca para pior. Você, antes de trocar qualquer coisa, você deve pensar se não vai trocar para pior. Preste bem atenção nisso. Está ruim? Está difícil? É necessário uma troca? Aparece uma oportunidade de troca, mas tenha certeza de que você não esteja trocando para pior. Troca-se um estado de vida que está levando, solteira, solteiro. Troca-se uma casa, troca-se um carro e chega até trocar de religião. Agora, deve-se pensar muito, como eles dizem no adágio popular, não vai sair do espeto e cair na brasa. Isto quer dizer uma troca para pior. Adão fez uma troca estúpida, porque ele não precisava tentar, não tinha por que tentar coisa melhor do que ele tinha. Ele não podia suspirar, desejar, ansiar, ambicionar uma vida, um estado melhor do que ele tinha. E normalmente o homem é assim, começa a ficar insatisfeito, insatisfeita, e daqui a pouco acaba fazendo uma troca. Os ciganos eram famosos nas trocas de cavalos, e é muito conhecido aquele trato deles, como ele diz, o cigano disse: gajão, o defeito está na vista. E o fazendeiro trocou o seu cavalo conhecido por um desconhecido. Logo constatou que o cavalo era cego.
Foi em tempo atrás do cigano, o alcançou. Eu disse: não, senhor, eu fui honesto, eu avisei para você que o defeito estava na vista. O fazendeiro não pôde fazer nada. De fato, gajão, o defeito está na vista. Agora, pergunta-se, de uma forma bem objetiva, que motivo teve Adão para trocar o livro da vida pelo conhecimento de Satanás, através do instrumento de sua mulher? Nisso ele perdeu sua herança, perdeu tudo e não havia redenção para ele. Agora você vê que o segundo Adão se portou de forma completamente diferente. Ele foi para o monte da tentação e ali, depois de 40 dias de jejum e oração, Satanás veio lhe tentar com toda a concupiscência dos olhos, da carne e toda a soberba da vida. Mas ele tomou um choque como que de 10.000 volts. Naturalmente ele pensou: peguei o primeiro Adão, esse vai fazer a troca, porque a vantagem é muito grande. Primeiro, ela é circunstancial, é a fome. Ele vai fazer um espetáculo para mim, transformando pedras em pães. Com isso ele estará fazendo um espetáculo para mim, que o cristianismo, entre aspas, que tem aceitado a troca, está fazendo hoje. Quis enaltecê-lo através da política, oferecendo-lhe todos os reinos desta terra. Jesus o venceu através de si próprio. Jesus usou a Jesus Cristo para vencer a Satanás, usando a palavra, porque por fim ele pediu adoração. Constatou que o segundo Adão não fez a troca, não trocou o reino de Deus, que era seu próprio, não trocou a terra a qual foi ele quem construiu, o arquiteto dela, não trocou-a, porque ela é sua, inclusive dos mansos, porque eles herdarão a terra. Mas Adão fez isto, e com isto ele perdeu o livro. Porém, veja só, logo Deus, feito na forma do homem, desceu e foi o Redentor para nós, para redimir-nos da condição em que Adão nos julgou. Adão caiu por amor à sua mulher. Jesus foi entregue, foi adormecido no Calvário, por amor de sua esposa, a igreja, sem contudo vender a sua primogenitura, sem contudo trocar a sua glória. João ouviu o anúncio em Apocalipse capítulo 5, que se apresentava o Redentor semelhante. Ele disse que não foi encontrado nenhum com esta possibilidade de abrir aquele livro que Adão houvera perdido. Por isso, nenhum homem sequer podia olhar para o livro, pois se tratava exatamente do livro que Adão deu, ofereceu, perdeu, em troca de sua mulher, em troca do prazer, que não trouxe senão isto: uma vida limitada, cansaço, fraquezas, debilidades, lágrimas, sofrimentos, sabedoria de um lado, tolice de outra, prudência de um lado, estupidez de outra, ignorância de outro lado. Tudo isso causa a perda do livro, tudo isso causa a perda da revelação. Mas aqui está: não havia homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, não houve um sequer digno de olhar o livro. Pense bem, irmão, não havia nenhuma só pessoa digna de olhar o livro, olhar sequer. Então, o que aconteceu? João começou a chorar. Ele sabia que não havia a menor possibilidade de redenção. Tudo estava perdido.
Ora, São João já houvera passado pelo Calvário. Jesus Cristo já havia sido morto lá no Calvário, ressuscitado no terceiro dia. Ele viu Jesus sendo assunto aos céus. Ele sabia de uma forma muito clara, nítida, convincente, com experiência própria, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. E por que que agora cai essa sensação terrível nele? Então João começou a chorar. Leia capítulo 5 de Apocalipse. Começou a chorar. Ele sabia que não havia a menor possibilidade de redenção, tudo estava perdido. Mas eu volto a perguntar, João, mesmo depois do Calvário? Essa pergunta estou fazendo para mim mesmo. Milhões e milhões têm passado pelo Calvário, mas sem nenhuma revelação do Cordeiro sangrento. Eu volto a repetir, leia Apocalipse 5. Vejamos o verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então isso não ficou apenas com o Calvário, com a cruz. Ali foi o fundamento, ali foi o lançamento da salvação. João estava acostumado a comer com Jesus, a reclinar no seu seio, como as pessoas se acostumam umas com as outras. Mas ali, em Apocalipse, quando ele se revelou a ele, na sua sétupla glória, João caiu como morto. Para encarar isto que João encarou, tem que passar por esse trono, o trono do Cordeiro sangrento. E tem uma coisa, é bom que todos saibam que isto não opera a não ser pela revelação divina. João sabia que não havia a menor possibilidade de redenção, e tudo estava perdido. Mas logo, ele diz assim, no versículo 4 do capítulo em apreço, capítulo 5 de Apocalipse: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aqui está a amplidão do Calvário. Aqui está a sequência do Calvário. Ele venceu no Calvário como um leão. Ele venceu a morte. E como tal, ele será rei. Mas quando João olhou, não viu o leão, viu o cordeiro sangrento, com 7 pontas, o sangue na intercessão durante as 7 eras da igreja, 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, 7 mensageiros: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley, William Branham. Só o inimigo é que odeia isto. Sabe por quê? A palavra diz que então João parou de chorar. Você para de chorar. Você para de mendigar. Mendigar a salvação. Mendigar a cura divina. Mendigar Deus, se sujeitando a credos e dogmas vencidos. A data do vencimento desses medicamentos está vencida. Isso venceu lá no concílio de Nicéia. Remédios derrancados não fazem efeito quando não matam, quando não envenenam. O paciente morre porque ele não tem o antídoto necessário. Nós precisamos deste evangelho, que é a amplidão do Calvário, que é a sequência do Calvário, e que põe sua alma para
não chorar mais. Isto é evangelho. Eu entendo que isto é evangelho. Eu entendo que isto é revelação. Agora, Adão perdeu por causa da mulher. Jesus não perdeu por causa da mulher. Você acha que Satanás não colocou mulher também no caminho de Jesus? Ele foi tentado em tudo. Não foi só em dinheiro. Aliás, o dinheiro não causa escândalo, mas leva para o inferno. Suga o povo para construir, dobra-se dízimos e faz tudo. Isso não dá escândalo, mas leva para o inferno, como levou o mancebo de qualidade. Mas Jesus não caiu nem com dinheiro, nem com fama, nem com mulher. Ele caiu por ela, mas não com ela. Ele caiu pela esposa, no Calvário, se entregando a si mesmo no Calvário, derramando o seu sangue na cruz. Ela é a eleita preciosa. E Deus te abençoou, porque você pertence a esse corpo, pertence a essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quando chego em sua casa, dobro os meus joelhos e começo a orar. Sinto algo tão divino, tão maravilhoso e começo a chorar. Sinto um calor tão forte que vai aquecendo o meu coração. Sei que és tu, meu Jesus, e já ouviu minha oração. Jesus, vem tocar em minha vida, trazer um pouco de alegria para este pobre, pobre coração. Jesus, pela fé agora eu vejo um anjo trazendo a vitória e ele entrega em minhas mãos. Se estás amargurado e estás cansado de tanto sofrer, suas forças já se foram, você até pensa que não vai vencer. Levante seus olhos agora, veja a vitória perto de você. Jesus Cristo está aqui e está dizendo: você vai vencer. Jesus, vem tocar em minha vida, trazer um pouco de alegria para este pobre, pobre coração. Jesus, pela fé agora eu vejo um anjo trazendo a vitória e ele entrega em minhas mãos. Um anjo trazendo a vitória e ele entrega